eu já vou então para o primeiro causo dessa noite, gente, porque hoje tem muitos causos aqui para vocês. Então vamos lá para a primeira história que aconteceu com a minha mãe quando ela tinha ali, quando ela era criança, né? E eu lembro quando ela contou essa história, gente, eu na hora viajei no tempo, sei lá. Eu parecia que eu estava vendo ali ela contando, né? Parecia que eu estava vivendo ali o que ela estava narrando. Então vamos aí para essa história, esse caso muito bom aqui. Então vamos lá. Essa é uma história que minha mãe me contava com tanto detalhe que parecia até que a gente estava lá vivendo tudo com ela, e era mesmo. E olha que coisa curiosa. Eu já tinha até esquecido desse caos, mas meu irmão mencionou outro dia e aí as memórias vieram como um filme. Tudo aconteceu nos anos 30, quando minha mãe era apenas uma menina, com seus 10, 11 anos. Naquela época, a vida era simples, mas cheia de desafios. Eles moravam numa região isolada, na praia de Itaguá. Um pequeno vilarejo que ficava entre Boracéia e Guaratuba, no litoral paulista. Quem conhece sabe que essas praias guardam histórias antigas, algumas belas, outras nem tanto. Minha mãe sempre dizia que aquelas praias eram diferentes, como se carregassem segredos que as ondas traziam e levavam. E não era só ela que falava, moradores antigos contavam casos de visagens e coisas inexplicáveis que aconteciam, especialmente à noite. Naquela época não havia estradas como hoje, então a única forma de ir às cidades vizinhas era caminhando pela praia ou por trilhas no meio do mato, que cortavam os morros e ligavam os pequenos povoados. Não tinha antigamente a rodovia. Então, eu até peguei um pedaço, assim, que não tinha rodovia, o ônibus que levava a gente para aqueles lados de lá ia pela praia, né? Aí abriam ali uma estrada no meio do mato. Eu peguei ainda um pedacinho assim. Aqui. Minha mãe costumava dizer que andar por aquelas trilhas era como pisar em terra encantada. Ao mesmo tempo que tudo parecia calmo, tinha algo no ar que fazia os cabelos da nuca arrepiarem. Mas o que aconteceu com ela naquela época não foi na trilha, foi na praia. E ao lembrar da história, até hoje dá para sentir um friozinho na espinha. Minha mãe contava que naquela tarde tudo parecia mais escuro do que deveria, mesmo sendo ainda por volta das 6. O inverno e o céu nublado faziam a luz desaparecer mais cedo. Eles estavam todos juntos, minha mãe e os irmãos mais novos, seguindo pela praia de Boracéia com meu avô, que tinha um propósito importante naquela viagem. Meu avô era uma espécie de curandeiro e que provavelmente estava indo ajudar alguém doente na Praia da Baleia. Mas os detalhes nunca foram claros. Enquanto caminhavam, meu avô parecia mais sério do que o normal, como se pressentisse algo. E antes de avançarem muito, ele virou para as crianças e disse de forma firme: "Se vocês virem alguma coisa, não olhem. Ouviram? Não olhem de jeito nenhum." Ai, que arrepio! Na hora, minha mãe e os irmãos acharam estranha a advertência, mas não tiveram coragem de questionar. Só que logo no horizonte cinzento da praia, eles que vinha se aproximando. Era um homem a cavalo. Até aí nada de incomum para a época, já que os cavalos eram um meio de transporte frequente. Porém, havia algo no jeito que aquele homem se movia que parecia errado. Meu avô percebeu a inquietação nos filhos e reforçou o aviso: "Não olhem, continuem andando e não olhem para ele."
As crianças se entreolharam confusas, mas o meu avô não explicava mais nada. Apenas manteve o passo firme e atento. Quando o cavaleiro começou a se aproximar, o silêncio ficou pesado. Mesmo sem olhar diretamente, minha mãe contou que conseguia sentir o som abafado dos cascos do cavalo na areia, como se algo estivesse impedindo aquele som de ecoar na maneira natural. A curiosidade, claro, venceu. Minha mãe e os irmãos não resistiram, e assim que o cavaleiro passou ao lado deles, desviaram o olhar. E o que viram foi de gelar o sangue. O homem estava montado em um cavalo preto, como a noite. Mas o detalhe que os aterrorizou foi que o cavalo não tinha cabeça. E o homem vestido de preto, dos pés à cabeça, também não tinha rosto. No lugar onde deveriam estar os traços de um rosto humano, havia apenas um vazio escuro. Ele usava um chapéu preto que parecia passar sobre aquele espaço vazio. Minha mãe disse que o medo foi tão grande que ela não conseguiu nem gritar. Apenas se agarrou na cintura do meu avô, enquanto os irmãos faziam o mesmo. Com lágrima nos olhos, o meu avô parecia já saber o que enfrentariam. Suspirou e murmurou: "Eu avisei. Vocês não deviam ter olhado." Minha mãe dizia que, mesmo estando com meu avô, que era um homem de muita fé e conhecedor de rezas poderosas, o medo naquela noite foi como uma sombra que os envolveu completamente. Eles tinham se agarrado a ele, todos de mãos dadas, enquanto meu avô ordenava que ninguém corresse. "Fiquem juntos, não olhem mais e continuem andando." Mas o pior ainda estava por vir. Quando o cavaleiro sem rosto e o cavalo sem cabeça passaram por eles, pela primeira vez, minha mãe e meus irmãos já estavam aterrorizados. Só que, ao invés de seguir o seu caminho, o cavaleiro começou a mudar de direção. Eles ouviram o som dos cascos abafados fazendo a volta na areia, e, ao olhar rapidamente para trás, viram que ele estava retornando na direção deles. Minha mãe dizia que nunca sentiu tanto frio na vida quanto naquele momento. Não era só o frio do inverno ou da praia, era um arrepio que começava na espinha e tomava todo o corpo, como se aquele ser trouxesse com ele uma presença gelada, quase impossível de descrever. Pai, ele está voltando!" Eles começaram a gritar, mas meu avô, com uma calma que parecia impossível, respondeu: "Não corram, continuem andando, não olhem para ele de novo." Eles tentaram obedecer, mas o medo fazia as pernas tremerem e a curiosidade foi mais forte. Mais uma vez, quando o cavaleiro passou ao lado deles, eles não resistiram e olharam. E lá estava ele, exatamente como antes. Um cavalo negro, sem cabeça, e o homem montado, vestido de preto, com um vazio onde deveria estar o rosto. Dessa vez, minha mãe disse que o pavor foi ainda maior. Eles não conseguiram tirar os olhos do cavaleiro, que parecia irradiar um gelo que tornava difícil até de respirar. Meu avô começou a rezar em voz alta, palavras que ela não lembrava exatamente, mas que pareciam trazer alguma força para afastar aquela coisa. "Rezem comigo", ele ordenou a todos os filhos, e todos os filhos começaram a repetir as palavras entre soluços e lágrimas. Mesmo com as rezas, o cavaleiro não parecia desistir. Ele passou mais uma vez, fez outra volta e retornou.
repetindo aquele movimento como se estivesse tentando intimidá-los, ou pior, como se estivesse caçando. Minha mãe dizia que a cada vez que ele se aproximava, o frio ficava mais intenso, como se o tempo ao redor parasse e o som do mundo desaparecesse. Isso continuou até que finalmente saíram da praia de Boracéia. Quando chegaram ao destino, já estava completamente escuro e o cavaleiro desapareceu como se nunca tivesse estado lá. Mesmo assim, o terror ficou gravado na memória de todos. Minha mãe contava que por muito tempo nenhum deles conseguiam andar por aquela praia sem sentir os mesmos arrepios ou ouvir, mesmo que só na imaginação, o som abafado dos cascos. Essa é a história que minha mãe me contou, pessoal. Espero que tenham gostado e agora vocês durmam bem, se conseguirem. Nossa, hein? Gente, essa história foi minha mãe que me contou. É um dos causos da minha mãe. Cabe um likezão, hein? Dá aí um likezão aí, comentem o que vocês acharam desse caos aí, pessoal. Eu achei assim, bem assim. Essa praia, na verdade, eu já fui lá. Né, e fica, não, mas é por causa dos causos que sua mãe contava, por isso que você sentia assim, parece que uma energia ruim nessa praia, mas não é, gente. Essa praia às vezes eu nem lembrava, eu fui lá várias vezes ali naquela praia ali, mas eu nem lembrava das histórias da minha mãe, mas sabe, quando eu chegava ali naquela praia, eu não sentia uma coisa boa. Sabe, uma praia grande, né? Não é de mar ruim, é de um mar até que bom, mas, sei lá, era uma energia esquisita, uma energia ruim, sabe? Negativa, pesada. E aí, eu sempre senti isso ali. E a minha mãe sempre falava que aquela praia ali, praia de Boracéia, era muito mal assombrada, muito mal assombrada. Quando eles estavam andando na praia, aí vinham uns passarinhos esquisitos e ficavam voando em volta dela, quando ela estava assim na praia com os irmãos, querendo, sabe, tipo como se quisesse atacar, do nada aparecia. Não era o quero-quero, né, que se você chegar perto do ninho dele, ele vem em você, ataca você para proteger o ninho. Não era, sabe, às vezes aparecia esse passarinho esquisito, minha mãe falava. E aí ela contou desse cavaleiro aí, que quando eles viram, e ela tinha de 10 a 11 anos, gente, que terror que foi, não é mesmo? E é que minha mãe, ela principalmente, ela dizia que quando o meu avô ia para cuidar de alguém que estava doente, alguém que estava precisando dele, a minha mãe sempre ia. Ela não deixava ele sozinho, era difícil às vezes que ele ia sozinho, ela sempre tinha que ir com ele. E aí então aonde que ela falou que via sempre nos caminhos, nas trilhas ali, eles viam muita coisa. Digam aí, o que vocês acharam? A Vera ali, ó, Vera, meu Deus ali, ó, começa com meu Deus ali em cima. Ali, meu Deus, a Vera, gente, que caos, gostei. De novo aqui a Vera, mas nunca ninguém soube o que era o cavaleiro? Não, nunca souberam quem era aquele cavaleiro, porque que ele assombrava ali. Mas é como eu disse, minha mãe dizia que aquela praia de Boracéia era muito mal assombrada. E aí eu até lembro que na época de tainha, né, meus irmãos gostavam de puxar rede, essas coisas assim, passar um picaré, quando a gente estava na casa de praia do meu irmão lá em Guaratuba, e aí eles falavam de ir na praia de Boracéia, e geralmente passar o picaré, né, a rede lá, era de noite. E aí a minha mãe sempre falava, ó, cuidado que a praia de Boracéia é mal assombrada, hein, cuidado. Sempre minha mãe tinha um certo cuidado com essa praia aí. Então, gente, aqui, então, né, na hora que eu estava aqui contando o caos, eu estava, poxa, mas por que, né, esse cavaleiro estava alguma história deve ter ali, né? Sim.
acredito que alguma coisa aconteceu ali com aquele cavaleiro. Não sei.